61 socos. Fomos invadidas recentemente por essa notícia devastadora, física e emocionalmente, de quem sofreu, de um homem que se desentendeu com a namorada e o resultado disso foram 61 socos no rosto da menina, dentro de um elevador. Ele alegou claustrofobia. Ele foi preso em flagrante, graças, né, ao porteiro que viu e interferiu. Ela foi submetida a uma cirurgia de 7 horas. E a gente se pergunta, o que leva um homem a bater 61 vezes no rosto da mulher que ele escolheu para amar? E acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Isso aqui está sendo até antecipado. A gente ia gravar outra coisa, a gente gravou outra coisa para falar com vocês, mas foi... Ninguém pode ficar quieto e nem se omitir diante de uma coisa dessa. Muito menos nós mulheres, que falamos para outras mulheres. Então, é a hora da gente falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. A violência, o feminicídio. Mas antes da gente falar sobre isso, curte, compartilha, se inscreva e siga, comente, participa aqui com a gente da nossa mesa. Esse é o Porque Não. Eu sou Laura. E eu sou Karen. Bora, dona moça, bora falar sobre isso. Então. Não gostaria, mas vou falar. Mas a gente vem nessa pegada, não é? É, porque a gente falou sobre amor romântico, falamos sobre relacionamento tóxico, falamos sobre essa violência que é o fim de uma escalada de pequenas violências, médias violências, grandes violências. Sim. E não falamos tanto sobre o desfecho. O desfecho trágico que muitas dessas relações têm, né? A gente se ateve a outros tipos de... Exatamente. Então vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. E aí vamos dar os dados? Primeiro deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que leva um homem a bater numa mulher dessa forma? Eu acho que ele vê a mulher como um objeto, como uma propriedade, como um apêndice dele. Ele não é como se fosse uma coisa que pertence a ele. Para mim, só isso não que justifique, né? Mas isso, quando a gente é dono de alguma coisa, você pode dispor daquilo que a gente é dono da forma que a gente bem quiser. Tipo quando você fica pau da vida com alguma coisa que você está consertando, aí você rasga, joga fora, você quebra. Então é uma forma de ver a mulher como um objeto, como uma coisa. Porque por muito tempo fomos, não é? Nós somos vistas assim, ensinadas a ser vistas assim, né? Durante muito tempo. Agora que a ficha está caindo, né? A ficha está caindo e é importante a gente reforçar que essa ficha está caindo para algumas mulheres agora, mas não é do nada. É fruto da luta de outras mulheres que a ficha já caiu muito antes e elas se viram nesse lugar e lutaram contra isso. Elas foram locomotivas. É isso. Foram puxando a gente. Abrindo os nossos olhos. Dizendo pra gente assim, por que tem que ser assim? Porque a gente é ensinada a cumprir papéis. A vida inteira, né? O papel de mãe, o papel de mulher, o papel de companheiro, o papel da mulher atrás do que faz o grande homem, né? De cuidar da família, né? Quantas vezes a mulher, né, tem que voltar para a casa dos pais para cuidar dos pais, porque é o papel dela, tendo outros irmãos, mas tem que voltar para casa para cuidar dos pais, cuidar dos filhos. Não é? Esse cuidar e essa área privada, essa esfera privada, a que nós fomos, né, isso é relegadas. Né? Quanto mais a gente lê sobre isso, quanto mais a gente assiste, não é? A gente vê que todas nós somos treinadas para isso desde que nascemos. Porque, então,
Da mesma forma que os homens se entendiam, né, gestores da família, né, nós também achávamos que eles é que sabiam mais, eles é que tinham esse papel, porque eles podiam votar, eles é que podiam trabalhar, eles é que podiam discutir. Eles podiam estudar, né, ao longo da nossa história, a gente falando isso do Brasil, eu sei que tem outros países também, né, mais ou menos na mesma situação, porque todos estão dentro do patriarcado, mas falando do Brasil, nós mulheres fomos poder entrar para a escola muito tempo depois que os homens já estudavam e faziam faculdade. E aí, outro empecilho, porque a gente não tinha as mesmas matérias que eles, porque a gente precisava aprender coisas que a gente ia usar. Então, cuidar da casa, cuidar do filho, cerzir uma roupa, bordar, né? Então, assim, e depois, pior. Não, mas só pode ensinar para a mulher uma outra mulher. Mas pera, se a mulher não pode estudar, como é que vai ter professora para ensinar? Então, olha que a barafunda que nos enfiaram, né? Então a gente vem nesse processo em que nós estávamos restritas mesmo à área privada da casa. Nós éramos uma propriedade dos nossos pais, depois dos nossos irmãos, né? Quando não tinha marido. Quando a gente não tinha marido. E dos nossos maridos. E aí se rebelar sobre... Passava no cartório, passava a propriedade para outra pessoa, né? Aí éramos objetos. Éramos, não é? Então, isso fazia também eles se sentirem com esse poder todo sobre o nosso corpo. Sobre como a gente pensa, como a gente age, o que a gente veste, onde a gente pode ir, onde não pode ir. E por muito tempo, eles podiam nos bater e nos matar. E estava tudo bem. E estava tudo bem, porque não tinha lei que nos protegesse. Justificava como defesa da honra. Defesa da honra. E o curioso, a honra dele está onde? Está no outro, está na mulher, não está nele. Então ele podia fazer todas as besteiras da vida, mas ele perde a honra quando ela faz alguma coisa errada. Olha. Não dá para entender, não. Eu não consigo entender isso. E eu fico imaginando como é que uma mulher... porque pelo que ela me contou, desculpa. Pelo que ela contou, ele já dava traços de violência e já fazia algumas coisas que eram escalar das coisas. Ele já estava dando traços que todos os caras, quando vão partir para uma coisa dessa, já estão dando. Lembra aqueles tópicos, aquelas etapas que a gente leu sobre relacionamento tóxico? Chama a gente de burra. Humilhar em público. Aquela violência patrimonial. Pega o telefone e joga. Ele já começou fazendo isso. Quanto tempo que ele... Ela disse que foram 3 celulares dela que ele quebrou. Antes de jogar aquele na piscina. Então ele já dá sinais. E a gente acredita que com beijinho e presente... Vai melhorar. As coisas vão melhorar. Vai mudar. Vai mudar. Com desculpa. E não vai mudar. Me desculpa, eu estava nervoso. Aí chora. Aí dá, a gente poxa, a gente sensível, fica, ele agora vai. Pena. E aí a gente acredita que vai. Não adianta, a gente tem que traçar uma linha. É a linha do autorrespeito. Nada que a gente não pode admitir que o parceiro da gente ultrapasse uma certa linha. Passou dali, é só buraco abaixo. E acho que a gente falou isso já, mas a dificuldade que a gente tem em estabelecer essa linha. Porque nós não fomos ensinadas o que não podem fazer com a gente. Ao contrário. A gente foi ensinada a tolerar. Aguenta quieta. Você vê quantas histórias de mulheres que choram em silêncio, que ninguém vê o que está acontecendo. Que não conta pra ninguém. Esconde os hematomas. Verdade. Esconde o orgulho, porque às vezes os caras... Orgulho não. Esconde o sentimento de... Quando os caras sabem. Porque antigamente, eu vou falar a verdade, antigamente, a mulherada já casava sabendo que ia ser chefada. Sim. Mas isso é fato. Olha, mas a gente viu naquele vídeo, não é? Ou ainda não vai postar? Então, olha, elas suportavam os caras pulando. Porque então, a testosterona bate,
Ah, vamos postar, é verdade. Não é? Não é culpa deles. Não é culpa deles, é uma Porque coisa que eles eles não conseguem se controlar, né? Ah, é verdade. Então a mulher suportava, e muitas mulheres adoecem com o passar do tempo, porque vão suportando essas coisas e acabam adoecendo. Sim. A gente sabe que muitas mulheres adoecem e morrem subitamente, ou passam uma vida inteira adoecidas. Isso que eu ia falar, e quantos adoeceram em silêncio, porque nem sabe que pode contar isso para uma outra mulher. Porque é como se isso fizesse parte da condição. O fato de ir Faz casa, parte. pelo amor romântico, casa achando que isso não vai acontecer, porque o príncipe encantado não vai achar, não vai fazer isso com ela. Mas eles fazem, porque eles não foram criados para serem príncipes. Sim, sim. Eles foram criados para serem o quê? Para ser essas coisas aí que a gente vê. Proprietários. Proprietários. Eles foram ensinados para serem proprietários. Elas começam a ser submetidas a um monte de humilhação, que faz parte, porque isso tudo é como se estivesse humilhando, gente. Faz um combinado, né? Um acordo com a gente e não cumpre, né? Não cumpre. E até chegar o ato final, que muitas vezes é a morte física, né? Porque assim, a morte emocional, muitas já convivem com ela, né? Você já não sabe quem é você tem medo de falar o que você pensa, para proteger o que ainda resta de dignidade. Então, eu acho que essas mulheres que vivem nesse espaço, né, de opressão, elas já estão, assim, já mataram elas, sabe? Então ela tem que ter uma força muito grande para sair dali. Até porque, vamos pensar, né? Se antes vivia na esfera do privado, e por isso eles podiam fazer o que quisessem com as suas mulheres, eram suas mulheres, eles podiam fazer o que quisessem, né? E assim, vai denunciar aqui, porque é privado, é problema dele. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente aprendeu isso a vida inteira, porque a briga de marido e mulher significa que é uma área que não compete à sociedade, a ninguém. Ninguém interfere. Até que saímos dessa esfera por uma luta muito grande de várias mulheres, e uma em especial, que teve nome de lei, Maria da Penha, né? Conseguimos entrar para lei, né? Assim, agora pera. E então, algumas idiotas, né, acham que a gente tem que voltar a ser escravas dos caras. Acha que é tudo natural, mas não é. É tudo resultado de muita luta. O que muda com essa lei Maria da Penha? Muda que agora nós somos, ou deveríamos ser cuidadas pelo público, pelo Estado. Nós não somos propriedade, não podem fazer isso que diziam que podiam com a gente, não pode. Mas para isso, a Maria da Penha, ela sofreu 2 tentativas do príncipe encantado dela. De assassinato. Uma, ela estava dormindo, a primeira. Levou um tiro e disse que foi um assaltante. Pelas costas. Não que mudasse alguma coisa, mas é um ato de covardia dobrada, né? Ela tá dormindo de costas, toma um tiro nas costas, fica, né? E foi socorrida pela vizinhança. Foi a vizinhança que socorreu. Ela ficou 3 deitada. filhos. Ela ficou deitada, achando que estava morrendo, achando que ia. Sim. E só foi socorrida porque a vizinhança, depois que a pessoa, a empregada chegou, a vizinhança chegou, aí foi chamar a ambulância. E aí você pensa, pronto, pegaram o cara. Não pegaram o cara, porque ele deu esse argumento, primeiro que não tinha lei nenhuma. Então, ele deu esse argumento, essa justificativa de assalto, né, da família e tal. Ela ficou hospitalizada. Quando ela volta para casa, ela fica em prisão domiciliar por 15 dias. E aí ele tenta de novo, eletrocutá-la no banho.
Não, lembrando de novo, não tinha lei. Ela não podia recorrer. E aí ela começa a brigar para que isso não possa acontecer, para que isso vire lei e seja impedido de acontecer, vire crime. Ela consegue isso, eu tenho os dados aqui, você lembra a data? Quando ela começou? 83 foi a primeira tentativa. O primeiro julgamento foi em 91. A briga dela foi muito longa, gente. Ela Muito abriu caminho longa. para muita gente. A gente não pode deixar isso barato, não. Ele pegou 15 anos de prisão. Cumpriu ou não? Porque saiu livre do julgamento, no primeiro. Aí, em 94, ela escreveu um livro, Sobrevivi, posso contar. 96 teve o segundo julgamento. 10 anos, saiu livre de novo. 98, ela pensou, já tentei tudo aqui, foi embora pro exterior. E aí o Brasil sofreu uma sanção. Da ONU, né? E aí mostrou que o Brasil não cuida das suas mulheres. Tá. 2001, o Estado brasileiro é responsabilizado. E 2006, Lula sanciona a Lei Maria da Penha. E aí viramos lei. Violência doméstica passou a ser crime. Agora vamos levar as mulheres, elas perceberem que elas podem denunciar. Em 2006. Mas só teve a mudança na lei, que aí foi mesmo, né? Que essa mulher não pode apanhar a Lei Maria da Penha. Você pode recorrer a isso. Mas em 2015, com Dilma... A delegacia das mulheres? Não, é tipificado feminicídio. Ah, foi que agora aumentou também o tempo de pena, tá, gente? De 20 a 40 anos. Antigamente era menor a pena de feminicídio. De 12 a 30 era agora, antes. o ano passado, 2024, foi 2024, ou no começo, agora 2025, essa lei deu uma modificada, aumentou o tempo da pena. Isso. É isso. E o que é pouco, tinha que ser 50 anos. A Itália, fica o resto da vida. A Itália agora aumentou a pena para o feminicídio para prisão perpétua. Isso aí. Porque bicho, a gente faz o que com bicho? Então, a gente prende, né? Eu acho que, assim... Porque os caras que fazem um negócio desse é bicho. Mas explica aí, vamos falar sobre feminicídio. É todo ato que resulte em morte ou lesão física, sexual ou psicológica de mulheres, tanto na esfera pública quanto na privada. Assassinato de mulher por gênero é feminicídio. É feminicídio. Ok. Isso está na lei. E aí agora você está dizendo que ainda aumentou a pena. Aumentou a pena. Ok. E a gente sabe que isso é uma escalada. Eles não começam... No começo do relacionamento, eles não começam querendo te matar, não. Eles vão fazendo as coisas aos poucos. Eles vão te agredindo aos poucos, te acostumando com as agressões, com a violência. Tem que ter uma linha. Uma hora você tem que fechar essa porta e tocar pra frente. Não vão se acreditando em presentinho, em beijinho, e me desculpe, eu não vou fazer mais. Começou com bater violência física, já não tem mais solução. O cara que faz isso, não, a desculpa não é a bebida, porque eu assisti um monte de documentário e as mulheres sempre associam a violência à bebida. Não é bebida, é que quando eles bebem, eles fazem o que têm vontade de fazer. Só isso, eles só se libertam, entendeu? Daquele sentimento que eles estavam lá segurando. Não adianta, nenhum cara que bebe vai virar espancador de mulher. Ele só se libertou. Ele vai fazer o que tem não vontade. É a bebida, assim? Não é, o gente, quê? entendeu? É aquela violência, cultura. É a cultura. É achar que aquela pessoa é culpada e é sua propriedade. Então qualquer frustração, qualquer coisa... E qual coisa... é o nome disso? Machismo. Não entendi o nome disso, que acontece desse ato, né? Essa cultura que mata mulheres. E aí, por que é importante? Por que falar... Mas por que não é um assassinato, como outro qualquer? Então é um homicídio. Porque ele não vai sair na rua bêbado e matar um cara. Ele vai matar a pessoa que ele acha, a coisa que ele acha que é dele. Isso. Coisa, propriedade. E que não tá. E ele vai jogar todas as frustrações dele na coisa que é dele. Então a mulher... E ele só faz isso porque ele aprendeu que nesse sistema machista ele pode fazer ele pode. tudo. Ele pode fazer tudo. Ele pode. Então é muito importante
quando a gente tipifica, quando a gente fala, peraí, isso aqui se chama feminicídio. Por quê? Porque a gente mostra que esse sistema mata mulheres. Então, esse sistema precisa ser derrubado. Por quê? Você não pode ter o respaldo de um sistema para matar uma categoria que faz parte dele, não é? Então, por isso, na década de 70, essa socióloga lá sul-africana, ela ela passou a usar o assassinato de mulheres só pelo fato de serem mulheres como feminicídio. E aí isso começou a se difundir, porque é importante que a gente fale pelo nome, que a gente denome as coisas. Foram mulheres mortas por serem mulheres. Exato. Não foi um assalto. Exato. Não foi uma batida de carro. É isso. Elas foram mortas porque eram mulheres. E a gente está falando de Brasil. Você tem dados sobre o Brasil? 1.467 feminicídios em 2023. Fala de novo. 1.467, quase 1.500 pessoas mulheres foram mortas por serem mulheres. 3.181 mulheres denunciaram agressões. Denúncia. Agora a gente tem que ser consciente de que a gente tem que botar a boca no trombone. Isso. Você tem delegacia da mulher agora. Não é grandes coisas, porque às vezes a gente vai lá e não é bem acolhida. Vai dar medo, dar vergonha, mas não pode deixar de ir. Tem boletim de ocorrência que você pode fazer online. Tem que estar caracterizado que vocês foram agredidas. Porque depois acontece uma coisa mais grave lá na frente. Mas é a primeira vez, eu nunca fiz nada. Toda vez que você for submetido a algum tipo de violência, vocês têm que fazer o boletim de ocorrência. Não é só o cara, não, é o patrão. E pode ser verbal, o patrão não é só física. Pode, de uma forma assim... Vexatória, lógico. Te humilhar. Não pode, não pode. Pode ser um vizinho. Todos nós passamos por isso. E o que a gente tem que fazer é sempre colocar a boca no trombone. Mas lembrando que não é fácil botar a boca no trombone. Depois que faz uma vez, gente, costuma. Por que não é fácil? É a primeira vez que é difícil. Depois que fizer uma vez só... De falar? De falar. Depois que a gente fala uma vez... Não, mas imagina, eu tô falando você falar pro público. Você ir numa delegacia e falar. É um ato que demanda muito esforço. Porque a pessoa fica achando que é culpa dela. Exato, porque tem todo um sistema dizendo no seu ouvido ali, nas suas moléculas, nas suas células, que a culpa é tua. Então, quando você rompe isso, não, vou falar. Ainda dá de cara com um delegado, muitas vezes, porque não tem delegacia da mulher em todo o Brasil. A gente está falando do Brasil, né? São poucas para o Brasil inteiro. As unidades de saúde estão sendo preparadas. Isso. Então, vai na UPA e pede a alguém, olha, onde é que eu posso falar que eu fui vítima de violência? Sempre tem uma estrutura que te encaminha. E tem que ser o número 180 também. Sim. Dá para ligar para o 180 e pedir socorro. Sim. Eu procurei saber o boletim de ocorrência, o centro de referência. Quando não tem delegacia da mulher, eles estão procurando fazer um centro de referência. Pois é. Que dá suporte. Então, tem como procurar ajuda. Sim, Você não pode ter vergonha. É muito importante a gente reforçar que a culpa não é sua. Não é sua. E porque a área pública que a gente tem que lidar, não é? É machista. São os brothers. Muitos delegados, eu estava vendo vários depoimentos de mulheres que vão a uma delegacia que não é a da mulher, que fala que o delegado, teve uma que o delegado falou, que ela falou, tô morrendo de medo, ele vai me matar, falando do marido. E o delegado falou que para ela, minha filha, ele vai te matar preso ou solto. Então segue a tua vida aí, faz o que tu quer, porque eu não vou fazer nada. Olha como é o tratamento. Então, assim, é muito difícil você romper. São muitas barreiras para você romper. E barreiras, de novo, impostas por uma sociedade, por um sistema que tem a intenção de te manter ali, sob vigilância, no privado, escondida, apoiando o outro que vai crescer às suas custas. Então, esse sistema precisa acabar. Porque esse sistema é falho. E aí a gente vai reforçar uma coisa que a gente já falou lá atrás. O feminismo não é o oposto do machismo. Porque tem gente que fala, não, o quê? Agora as mulheres querem dominar.
Procure a definição de feminismo. O feminismo prega a igualdade numa sociedade. Todos devemos ter o mesmo respeito, as mesmas oportunidades, que o gênero não pode definir nada. O machismo, ele mata, porque ele prevê que um dos gêneros, ele é submetido ao outro, ele é inferior ao outro, ele é domínio do outro. É propriedade do outro. Então, a gente precisa reforçar isso sempre, né, Laura? Que não é, uma coisa não é oposição à outra, não é oposta à outra. E o feminismo não está restrito às mulheres. A galera fala assim, ai, eu que não quero. Gente, eu só quero que a gente só quer que a gente seja vista da mesma forma que eles são vistos. É isso. Como iguais. É isso. Um colaborando com o outro. É muito isso. difícil. E por que seria uma sociedade pior? Não tem nada para ser pior nisso. Não é? Ao contrário. Imagina se todo mundo receber o mesmo salário, dependendo da profissão, óbvio, sim, né? Lógico. Receber o mesmo salário, não é o gênero que vai te fazer receber menos. Agora, ele podia fazer os homens engravidar também, né? De fazer carregar a barriga. Eu tô brincando. Porque a gente, além de ser... Hoje em dia a gente não pode ser mãe mais, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta das coisas todas, e ainda tem que popular o mundo. Porque só nós podemos fazer isso. E quantas mulheres são mandadas embora? E aí a gente, quando faz isso, a gente perde o emprego. Sim. A gente não tem licença maternidade, direito, né? A gente, olha, é muito assunto, tem muito o que falar sobre isso. Acabou nosso tempo? Nós estamos sendo avisadas que acabou o nosso tempo. Tá, então, antes da gente terminar... Eu queria falar também sobre como é que a gente pode transformar os homens em parceiros nessa luta, mas não deu tempo. Porque a gente fica dizendo que eles são maus, mas não, tem uma galera muito boa aí. Muitos homens que já vieram pro lado de cada luta e estão junto com a gente. O feminismo não é restrito às mulheres. Exatamente. O feminismo é para uma sociedade inteira que quer viver em paz e em igualdade. Então, os homens, eles deveriam ser feministas porque eles seriam muito mais felizes numa sociedade em que não os oprime também. Porque o machismo também coloca eles numa caixa desse ser animal, né? Que ele não pode sentir, não pode se expressar como ele quer, não pode chorar. Então, assim, se o machismo o coloca nessa posição desconfortável, o homem numa posição desconfortável, ele coloca a mulher numa posição vulnerável e de perigo de vida o tempo inteiro. Então, isso a gente precisa acabar. É isso. Eu sou Laura. Eu sou Karen. Esse é o Por Que Não? E esses 61 socos precisam... a gente não podia deixar de falar sobre isso. Não, e eles precisam ecoar para que mais mulheres não passem por isso, não precisem passar por isso. Você falou o que mesmo? Que a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil, só por ser mulher. O Brasil é o 5º país mais violento para as mulheres do mundo. São estatísticas horrorosas e que a gente precisa mudar isso com urgência. Por que não falar sobre isso, né? E vamos falar muito mais, não é? Tchau. Até a próxima.